E aí, gente? Bom, o vídeo hoje vai ser um pouco diferente dos demais. Eu tive uma conversa com o professor Ivan Guedes, do canal Ivan Guedes, sobre a questão da segurança nas escolas, tema que infelizmente foi motivado pela tragédia que aconteceu no último dia 13 de março em Suzano, na Grande São Paulo. E eu espero que você goste dessa conversa e desse debate. Se você curtir e achar que a gente deva fazer outros vídeos nesse formato, comenta aí embaixo ou nas redes sociais. Eu espero que você curta esse debate, essa conversa e que ela seja proveitosa para vocês como ela foi para gente. Valeu? Então, vamos nessa. E aí, meu amigo? É isso aí, estamos prontos, ao vivo e a cores. Isso aí. Dá uma esticada aqui para botar a gente lado a lado na tela. Agora Sim. sim. Para quem está inscrito no meu canal e não conhece, esse é o professor Ivan Cláudio Guedes. Tem o canal Professor Ivan Guedes, onde ele fala de educação, ele fala de geografia, porque ele é da área. Cá entre nós, não preciso dizer que nós somos os melhores, mas somos. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Também é alguém que tenha muita bagagem no que diz respeito a TCC. Então, se você está aqui, você segue o meu canal, se você é inscrito, acompanha lá, seja no IGTV, seja no Facebook, seja onde for, eu indico para você que está preparando seus trabalhos, procura o canal do Ivan Guedes, que é lá que você vai encontrar as soluções para os seus problemas. É isso aí. E a mesma coisa eu digo aos assinantes do meu canal, quem me acompanha aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelas redes sociais aí, visitar o canal do professor Sérgio Oliveira, que tem assim, se você é da área da educação, você tem que estar inscrito nesse canal. Tem muita informação bacana, tem um bate-papo bem interessante ali sobre as questões de sala de aula. E é isso, você tem que estar inscrito, não tem conversa. Por isso que a gente resolveu se juntar aqui hoje para poder fazer esse bate-papo sobre educação. O tema não é dos melhores, infelizmente foi uma urgência que surgiu. A gente pretendia estar falando de outros assuntos aqui envolvendo a didática, o nosso cotidiano, mas infelizmente esse assunto bombou e a gente se sente na responsabilidade de trazer essa urgência para os nossos canais. E o tema em questão, ele vem em função dessa tragédia que aconteceu no dia 13 de março, em Suzano, São Paulo, onde o que aconteceu foi um verdadeiro massacre, 8 pessoas mortas dentro da escola, mais os 2 assassinos que se suicidaram. Existe muita coisa a ser pensada, a ser dita, a ser avaliada a respeito disso. Realmente incomoda muito. De início, a gente já ter logo as primeiras declarações dentro do meio político, tentando puxar a brasa cada um para sua sardinha, né? O senador Major Olímpio, por exemplo, foi um dos primeiros a fazer declarações e na declaração dele ele já veio levantar uma discussão que tinha sido levantada nos Estados Unidos e que, né, de alguma maneira foi bloqueada tanto pela mídia quanto pelo meio político, que é a ideia de que se os professores ou se alguém dentro da escola, da equipe estivesse armado, a coisa não aconteceria dessa maneira, o que é um tremendo de um absurdo e a prova de que essa pessoa não conhece a realidade das escolas brasileiras. Né? Eu cheguei a comentar com os colegas, imagina, eu que trabalho numa escola dentro de uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, né? Se a rapaziada do movimento fica sabendo que o professor Sérgio, né, aquele que é gente boa, parece gente boa, fala com todo mundo, dá bom dia a todo mundo, de repente o cara tá armado ali. Qual é desse professor? Então a declaração do Major Olímpio foi péssimo gosto, por um momento inclusive, e por outro lado a gente tem também que fazer uma crítica ao aproveitamento do caso por parte de todo o movimento anti-bélico, anti-armas, né, que rapidamente também se movimentou para fazer a crítica. E aí, tal, e se liberar as armas, como é que fica?
Eu não acho que a gente tem que despolitizar o acontecido, porém também não dá, né? Fica parecendo hiena, abutre, aproveitando os restos ali para fazer o seu, né? E aparecer. Essa parte me incomodou muito. Eu não sei se você pensa da mesma forma, Ivan. Vamos lá. Logo no dia seguinte, nós tivemos um movimento na escola, em que nós reunimos todos no pátio, fizemos uma discussão, uma assembleia, uma sensibilização, até em respeito à memória das pessoas. Depois, em sala de aula, nós fizemos debates menores, cada professor com as suas turmas, e eu consegui fazer esse debate com 5 turmas diferentes, e é muito interessante porque essas questões elas foram levantadas em sala pelos próprios alunos. Então, a gente está falando de alunos de sexto e de sétimo ano que levantaram essa possibilidade justamente porque já tinham visto na televisão e ouviram alguma coisa em casa, enfim, e acharam, professor, mas e se fosse aqui você tivesse armado? Bom, se fosse aqui eu tivesse armado, muito provavelmente eu seria um dos primeiros a perder minha vida, porque eu sou professor, eu sou treinado para dar aula. Toda a minha vida, todo o meu estudo foi para dar aula. Eu sou profissional da educação, eu não sou profissional da segurança. Eu entendo que a gente tem uma urgência e essa urgência, pensando no cotidiano da escola, é um sistema de segurança que não existe. Aí a gente precisa muito da política pública, porque é ela que oferece os meios para que a gente possa conduzir o dia a dia, a estrutura da escola. Agora, isso está muito longe de colocar uma arma na cintura do professor. Você imagina a seguinte situação, você está em uma sala de aula e aí sempre tem aquele aluno que quer levar uma, né, que fala daquele jeito e tal. E muitas vezes nós que somos professores, que trabalhamos em cima de um estresse, a gente deixa a adrenalina tomar conta da gente. Quantos casos quantas tragédias aconteceriam em escolas se nós, professores, tivéssemos porte de arma diante desse tipo de aluno que faz a adrenalina subir? Se o policial tem problema com isso, você imagina um professor em sala de aula. Logo em seguida também, né? Surgiu, além dessa questão do professor estar armado ou não, uma outra vertente dentro da discussão, que também é praxe, né? Nos Estados Unidos, começar a botar a culpa né, no passado era do rock and roll, agora eu vou lembrar, né, como aconteceu em 1999 naquele massacre na escola Columbine, né, e que foi muito bem retratado no documentário do Michael Moore, Tiros em Columbine. E aí, no caso, em Columbine, eu lembro muito bem, né, foi em 1999, no ano de lançamento de Matrix. E aí veio lá, né, a mídia, o meio político, os especialistas em sabe-se lá o quê, né, de sempre, de plantão, dizer que a culpa era do filme, né? Era da violência apresentada pelo filme. Na verdade, o visual dos garotos estava muito semelhante, foi realmente inspirado, né, nos personagens de Matrix, assim como o visual dos garotos em Suzano parecia bem inspirado nos personagens de um videogame. Agora, o vilão da história é o videogame. Mostra uma incoerência no discurso de quem está levantando isso muito grande. Eu assisto muito aquela série Big Bang Theory. Tem uma piada que é perfeita, né, num dos episódios, em que alguém fala sobre os videogames incitarem a violência e ele diz logo de cara, bom, então Monopoly, né, que é o banco imobiliário, vai tornar todo mundo um banqueiro, né, e Super Mario vai transformar os garotos em encanadores. Né? Claro. Não faz o menor sentido também. Né? Isso me lembra uma discussão que, assim, eu acho que é a Ana Beatriz, o nome da autora, ela tem um livro chamado Mentes Perigosas. Sim, é um livro bem... Ana Beatriz Barbosa. Esse livro traz uma discussão bem interessante porque ela discute a psicopatia e aí ela traz a questão genética, que está por trás da psicopatia. Ela coloca que, olha, não existe cura e agora existem alguns gatilhos. E aí você não adianta, por exemplo, colocar só o videogame, colocar o cinema. Existe toda uma estrutura social por trás disso, e aí é uma discussão que a gente está vendo ser bem posta, mas existe toda uma discussão social por trás disso que induz esse gatilho. Então, quem nasce com aquela predisposição genética, né, ela vai aflorar muito fácil. Agora,
que eu vou fazer? Eu vou proibir videogame? Eu vou proibir filme? Eu vou proibir a vida em sociedade? Então, nós temos duas discussões aí. A primeira é essa questão psicológica, psiquiátrica, do qual me falta embasamento, porque eu não sou nem psicólogo e nem psiquiatra, mas eu sei que existe, sim, toda uma questão dessa sociedade doentia que a gente vive. E a outra discussão que eu coloco, que é a mais urgente, pelo menos do meu ponto de vista, que é a falta de segurança em escola. Agora, quando a gente discute a falta de segurança em escola, aí começam as hipóteses. O que eu vou fazer? Eu vou colocar arma na cintura de professor, eu vou colocar detector de metal, eu vou colocar carteirinha magnética de acesso de aluno, eu vou colocar policial dentro da escola, eu vou colocar sistema de vigilância, eu não sei. Eu repito, eu não sou profissional da segurança, eu sou profissional da educação. Eu preciso que um profissional da segurança pense segurança, mas pense de maneira lógica, não desmerecendo o Major Olímpio, afinal de contas o cara é um major, né? Mas eu preciso que ele esteja dentro da escola para não falar esse tipo de bobagem que, com todo respeito, Vossa Excelência falou, né? Colocar arma na cintura de professor. É verdade. Isso é uma coisa inadmissível. E aí eu vou puxar nessa questão do ambiente, do meio influenciando quem já tem uma tendência. O terceiro tema que vem sendo levantado nas discussões de internet. Realmente, até agora não se falou do que você está suscitando aqui, que você está trazendo para cá, que é a questão da segurança. Se falou lá da culpa do videogame, se falou de armar professores, e vem se falando muito, isso é um fato, de um ambiente de ódio, que está aí uma bola de neve de propagação de ódio, de discursos muito duros, e que estão sim se reproduzindo dentro das escolas, não a partir de nós, mas a partir de alunos que estão abraçando isso aí, né? A questão da representatividade que se tem quando você tem ideias mais duras e de repente, aquele que ocupa o cargo maior dentro da República fecha e concorda com tudo aquilo que você lá guardava, porque achava que era pecaminoso, que achava que era negativo, e de repente você tem o cara lá em cima falando tudo aquilo e dizendo que apoia tudo aquilo, e isso também conta. Lembrando aqui do acontecimento do ano passado, quando uma senhora espancou nos Estados Unidos um idoso mexicano, dizendo fora do meu país. Será que ela faria isso se o ambiente político e social não fosse de uma representatividade dessa xenofobia, através, é óbvio, dos discursos de Donald Trump desde que ele era candidato? Então a gente também tem que levar em consideração esse ponto. Mas eu acho que a gente precisa focar, sim, nessa questão da segurança dentro das escolas. Como é que a gente chegaria a alcançar, ou que caminhos dentro das nossas escolas, que caminhos você acha que a gente poderia tomar para tentar reduzir esse ambiente de ódio, que já ajudaria bastante na questão da segurança dentro das escolas? É complicado porque as nossas armas são limitadas, né? Pode ver que todo o meu acervo bélico está aqui atrás de mim. Então, nós, enquanto profissionais da educação, a gente só pode trabalhar com a educação. Ponto interessante que você tocou é justamente a questão do gatilho, né? Então você tem nos Estados Unidos Donald Trump, que dá carta branca para que se faça o que tem que fazer, porque afinal de contas o cara governa pelo Twitter, assim como um outro presidente tupiniquim que faz o mesmo, que chega no Twitter e joga aquela cagada, e aí assim, se eu já tenho um pensamento semelhante, se o meu presidente está dando o aval, eu vou lá e vou fazer isso daí, porque afinal de contas eu tenho respaldo. Agora, uma outra coisa interessante é que assim, quando a gente discute na nossa sociedade violenta, a gente precisa trazer um pouco da história e lembrar que a nossa sociedade, ela sempre foi violenta. Nossa história, na história, se a gente for em Roma, se a gente for no Egito, se a gente for nos Vikings, tem até o seriado aí, né, dos Vikings, se a gente vier para a história da colonização da América, ou da colonização da África, da colonização da Austrália, nada disso foi pacífico. Então, infelizmente, a nossa espécie,
é uma espécie que não consegue viver em harmonia por muito tempo, né? A nossa espécie é uma espécie de animal que adora estar em guerra, adora estar em conflito, adora inventar inimigo. A gente precisa de inimigos para poder, sei lá, para poder ter um objetivo na vida. Complementando a resposta sobre a sua pergunta, o que a escola pode fazer, seriam duas coisas. A primeira, que eu já disse, né, essa questão de educar determinados valores que estão meio soltos. E a segunda, principalmente, é educar para a política, educar para a vida pública, educar para que o cidadão tenha consciência dos seus direitos e dos seus deveres, tenha consciência de que um vereador, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, um presidente é seu funcionário e que ele tem a obrigação de oferecer melhores condições para a sociedade. Isso a população não sabe, que é dever do poder público assegurar acesso à escola pública gratuita e de qualidade, promover a segurança da população. E aí eu pergunto, cadê essa promoção de segurança? Cadê essa educação de qualidade, essa escola estruturada, essa vaga para todos? O problema é que nós, cidadãos, nós indivíduos, a gente não processa o poder público. São raras as pessoas que procuram um embasamento jurídico para processar o poder público e fazer ele cumprir o que é a sua obrigação constitucional. E aí é óbvio, quanto menos o cidadão souber, mais fácil é eu controlar ele de qualquer forma que seja. Isso é óbvio, né? Sem dúvida. E a gente chegou a um nível, né, com os debates, discussões de redes sociais, a gente tem percebido o tamanho do problema que a gente tem em relação ao analfabetismo funcional no Brasil. Apesar de nas minhas redes sociais eu acabei fazendo um filtro, fiz mesmo, né? Transformei meu feed do Facebook, se transformou no meu data bolha, né? que é onde eu recebo as informações que eu quero. E quando eu preciso me informar de forma, né, mais aprofundada, eu vou buscar. Que era o que todo mundo deveria fazer. E cada vez que eu observo, fica nítido que o analfabetismo funcional tomou conta. Ele agora está no poder. Agora, voltando à questão da segurança nas escolas, eu trabalho hoje numa escola municipal, numa comunidade dentro da cidade de Macaé. Para quem não conhece, é uma daquelas cidades médias de crescimento aceleradíssimo, em função da atividade da Petrobras, que tem uma unidade de produção lá e que teve um crescimento aceleradíssimo, e como todo crescimento acelerado demais, ele é desordenado. É uma cidade que se divide em duas. Do Rio Macaé para o sul, você tem a área central e toda uma zona sul muito rica, e do Rio Macaé para o norte, a pobreza extrema, as comunidades. Eu trabalho justamente nessa parte da cidade. Dentro dessa escola, a maior sensação de segurança que a gente tem no bairro, e é isso, é claro que vai se refletir dentro da escola, é de saber que o próprio tráfico de drogas não permite nenhum tipo de assalto. Inclusive, a gente sabe que na comunidade o que se fala é que eles... É até estranho falar isso, né? Mas eles impõem o respeito aos professores e ao ambiente da escola. Quer dizer, nós chegamos a um ponto em que quem garante a segurança nas cercanias da escola é o poder paralelo. Para a gente entender a que ponto nós chegamos. Sendo que, na escola da Zona Sul, né, do bairro de elite, vários colegas já foram assaltados. Olha aqui, né, que contraste absurdo. Eu trabalhei muitos anos, enquanto professor da Rede Pública Estadual de São Paulo, num bairro aqui em Guarulhos, um bairro de periferia que se chama Cabuçu, alguns chamam Recreio São Jorge. É uma área de proteção ambiental, onde tem o aterro sanitário de Guarulhos, onde tem a represa, e da mesma forma, né, ela sofreu uma ocupação desordenada, e como toda ocupação desordenada e acelerada, veio então os problemas sociais. Então é uma região de alta vulnerabilidade social, mas
tem exatamente essa mesma questão. Quem garante a segurança na comunidade não é o poder público. Quem garante a segurança na comunidade é o poder do tráfico, são os donos do morro. Eu passei por uma situação muito complicada, porque os donos do morro, eles foram presos, e aí o bairro ficou sem comando. Quando o bairro ficou sem comando, aí o que acontece com os subalternos? Eles querem ascender ao poder, e aí foi um período muito complicado no bairro. Inclusive foi quando começaram a consumir drogas na escola. E aí na época eu estava na gestão, né, e junto com o vice-diretor a gente começou a ir atrás, a ver o que estava acontecendo. Eu cheguei a ser ameaçado de morte, né? Eu tive que me afastar por um tempo da escola, fui obrigado a fazer boletim de ocorrência, fui obrigado a notificar a diretoria regional de ensino, todos os procedimentos legais eu fiz. Mas eu só fiz os procedimentos legais porque na hipótese de, né, eu sofrer algum tipo de atentado, eu teria resguardado, pelo menos a minha filha receberia alguma coisa do processo do poder público, porque eu não tive nenhuma viatura na escola, eu não tive nenhum respaldo da diretoria regional de ensino, eu não tive nenhum respaldo da Secretaria de Educação, nem da Secretaria de Segurança, e isso foi devidamente documentado, relatado, enfim, que o bairro estava sitiado e que a escola estava sofrendo com esse problema, e que eu, enquanto representante legal do Estado, né, no exercício da minha função, estava sendo ameaçado de morte. E eu não tive absolutamente nenhum respaldo do poder público. Quem veio me dar respaldo? Então, como eu fiquei 17 anos nesse bairro, você vai atrás das crianças que cresceram, né? E aí você começa com esse aluno, com outro ex-aluno, com outro ex-aluno, né, com algumas pessoas que você conhece no bairro, e aí eu consegui chegar em alguém que realmente me desse respaldo. E esse alguém não é policial, não é representante do poder público, é representante do poder paralelo. Então, quer dizer, a gente tem um poder paralelo muito melhor articulado, estruturado do que o poder público. E a impressão que dá, aí eu não posso fazer nenhuma acusação, não seria leviano para isso, mas a impressão que dá é que esse poder público paralelo, ele está muito bem articulado com o poder público representativo, oficial. A impressão que dá, quem sou eu para fazer algum tipo de acusação? Né? Mas a impressão que dá é isso. Enquanto isso, nós que estamos em sala de aula, a gente que está na escola e não num gabinete com ar-condicionado, a gente que está na escola continua colocando nossa cara a tapa. Sim, pior é que está arriscado aí a aparecer alguém para dizer que agora nós estamos fazendo a apologia ao poder paralelo, como aquele que garante a ordem, né? Já vi esses caras aí, agora, defensor de bandido, né? Defensor de bandido. Não, na minha parte eu tenho tudo documentado, parceiro. O que eu mais quero é que alguém realmente me procure a respeito disso. Porque eu tenho tudo documentado e eu adoraria meter um processo em cima do Estado por conta disso. Sem dúvida. E aí quando o Estado aparece, como no caso agora de Suzano, porque houve uma repercussão a nível não apenas nacional, se extrapolou a esfera nacional, aí aparece o poder público, através do governador de São Paulo, para oferecer uma indenização atrelada a uma cláusula que proibiria ou que a pessoa assumiria a responsabilidade de não acionar o Estado. E infelizmente, esse tipo de conversa que a gente está tendo, esse tipo de debate que está na mídia, ele só acontece quando isso cai na mídia. Agora, como aconteceu, por exemplo, com o professor Tiago aí no Rio de Janeiro. Sim. Foi aqui em Rio das Ostras, onde eu moro. Exatamente. Eu ainda acabei gravando um vídeo sobre isso, e aí eu falei e eu repito, isso acontece, o que aconteceu com o professor Tiago acontece todos os dias com centenas de professores no Brasil. A única diferença é que você não tem um aluno com celular gravando para jogar na rede. E aí a gente tem que agradecer a esses alunos com celular gravando e jogando na rede,
rede, que é para a sociedade ter um mínimo de ideia do que acontece dentro de uma escola. Porque a sociedade não tem consciência do que acontece dentro de uma escola. E é óbvio que o poder público, ele abafa o máximo que ele puder. Porque, afinal de contas, o pai do meu aluno, que é eleitor, não pode saber o que acontece dentro de uma escola que está sob a responsabilidade do Estado. No caso do Thiago, eu tô aqui, né, observando, e de imediato o comentário que saiu de dentro da Secretaria de Educação se tratava de um caso isolado, né? O poder público vai, como você falou, tentar abafar isso e fazer parecer que foi uma situação extra, um caso isolado. E no caso do Thiago, né, que está em início de carreira, a reação dele foi, né, incrível, de uma elevação espiritual fora do comum e pessoal, porque o que ele fez de início, logo de cara, foi dizer: não, vocês não estão entendendo, não se trata de um projeto de marginal, ali o que a gente tem é uma criança pedindo socorro, sabe? Essa fala dele me fez pensar bastante, inclusive na relação que eu tenho com os meus alunos. Quer dizer, um cara que chegou ontem na profissão conseguiu me ensinar muito com uma fala pequena. Sim. Porque hoje eu entro na escola, tenho crianças com problemas sérios, até de comunicação, elas simplesmente não sabem o que significa por favor, elas não sabem falar num tom de voz mais baixo, elas não conseguem dizer um obrigado, porque elas não têm referência. Quando você conversa com um responsável, você tem a nitidez de onde surgiu aquela falta de referência, aquela falta de tato para lidar com sociedade, com outras pessoas. O professor Thiago, ele é ímpar, né? A postura que ele teve, a forma com que ele conduziu. Olha, eu acho que qualquer pessoa dentro de um certo padrão de normalidade não teria esse tipo de reação. E aí eu pergunto, qualquer pessoa com um certo padrão de normalidade, com uma arma na cintura, dentro de uma sala de aula, naquela situação do professor Thiago, o que faria? Exato. A gente está precisando realmente que esse debate extrapole e chegue ao poder público, mas infelizmente não é isso que pensa hoje o representante em geral, poder público. Eu não falo de um só, eu falo de todo um grupo que hoje está no executivo, todo um grupo que hoje está no legislativo e que não pensa dessa maneira. E que vai aproveitar cada situação como essa, que pode ser justamente uma situação de alguém pedindo socorro porque cansou de ser ignorado, e alcançar de ser ignorado, como nesse caso específico em que as investigações apontaram para debates em fóruns da Deep Web, de propagação de ódio, né? Você está vulnerável. Se você é ignorado, aí a gente pode incluir a possibilidade desses garotos em algum momento terem sofrido bullying, inclusive. E aí você tem todo esse ódio acumulado, em que parte da sociedade diz: não, odiar é ruim, odiar é ruim, odiar é ruim, odiar é ruim. E de repente ele se encontra num grupo de propagação de ódio dizendo: não, o seu ódio tem fundamento. E o fundamento é aquele ali. E nesse momento em que nós estamos sendo apontados como o grande mal da sociedade, eu já começo a sentir medo, isso levando em consideração alguns alunos que tive e que eu sei que não são pessoas totalmente equilibradas. Será que hoje elas também estariam dentro de um fórum de propagação de ódio como esse, e amanhã vão aparecer na porta da escola para me abordar? Eu acho que nesse ponto todos nós estamos vulneráveis. Porque, de qualquer forma, na visão dessas pessoas, e isso é muito importante a gente refletir sobre isso, porque na cabeça dessas pessoas elas estão fazendo bem. Isso é o que é pior. Elas acreditam que elas estão fazendo bem. E isso é muito perigoso, porque não há quem os convençam do contrário. E aí nós ficamos à mercê disso. Então, quando você vê... E aí eu não tenho papas na língua, eu quero que... Já fui chamado de PSDBista, já fui chamado de petista, já fui chamado de tudo. Então, tem gente que não entende o que é você ser
independente, né? Eles acham que por você criticar o PT, automaticamente você é a favor do PSDB. Se você critica o PSDB, automaticamente você é a favor do PSDB, do PT. Mal sabem eles que eu tenho liberdade intelectual para criticar os dois e apoiar os dois, ou quem lá que seja. Liberdade intelectual e histórico. Exatamente. Eu não represento nenhum partido político, não represento nenhuma religião, não represento nenhuma ideologia, né? E é difícil para algumas pessoas entenderem isso. Só represento o rock and roll. Então a partir do momento que você tem um presidente com uma arma na mão, um candidato a presidente com uma arma na mão, dizendo nós vamos exterminar todos os petistas, fazendo campanha e um monte de gente aplaudindo, desculpa, você vai esperar o que disso? E aí eu tô começando a me sentir com alvo nas costas hoje. Esse caso de Suzano me deixou muito preocupado. Tá? Eu parei de discutir política nas eleições por causa disso, porque eu estava ficando com medo de sair na rua. Exato. De pessoas, de ex-alunos me atacando de uma maneira assim surreal, faltando com respeito num nível hard, sabe? Ex-alunos que eu dei aula lá atrás e que hoje cresceram fisicamente, né? Hoje cresceram e me atacando de uma maneira que eu falei, velho, eu não tô te reconhecendo. O que tá acontecendo? Isso aconteceu comigo. E aí você sai bloqueando. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar a minha cara a tapa, né? Para com isso. Eu tenho uma filha para criar. Exato. No meu caso aconteceu dessa forma. Eu cheguei a ler, né, de um ex-aluno com quem eu tinha uma relação muito positiva, né? Vocês, professores, são a praga e são os culpados por tudo que está acontecendo hoje no Brasil. Mas, como nem a minha consciência nem a minha autoestima permitem que eu entre em depressão em função desse tipo de nem coisa. Nem a sua situação financeira permite. Exatamente. Né? Eu simplesmente também bloqueei e sigo em frente. Por isso, eu desisti de debater isso com muita gente. Eu também sou considerado radical de esquerda de um lado e o cara que está em cima do muro, o cara que acaba fazendo o discursinho de direita disfarçado. E aí, toda vez que eu percebo que eu estou sendo atacado por dois lados, eu também percebo que eu estou indo no caminho certo. Exatamente. É isso aí. Essa é a doutrinação que a gente tem que fazer. Uma doutrinação em que a pessoa tem a liberdade de ser livre. Pô, eu não preciso vestir. Não é um time de futebol, cara. Exatamente. Não é um time de futebol. Bom, a gente não vai conseguir, Ivan, responder qual seria o caminho para maior segurança dentro das escolas. Eu, por exemplo, sou radicalmente contra ideias como o detector de metais ou qualquer invasão, né, mexer em mochila de aluno, revistar, essa coisa toda. Eu acho, até nos aeroportos, eu acho de alguma maneira isso um absurdo. Consigo imaginar, sim, a presença de uma patrulha escolar dentro das escolas, fazendo, para você ter ideia, no município que eu trabalho, já há alguns anos, a prefeitura reduziu a ação da ronda escolar e reduziu ao ponto só de alguns carros circulando pelas escolas e tirou a ronda escolar da presença permanente dentro das unidades, que era o que acontecia antes. E aí, essa presença com profissionais bem treinados, eu vejo isso como um caminho que já ajudaria bastante, né? Pessoas da área da segurança, treinadas para a segurança, porque eu não acredito que nenhum de nós tenha a obrigação de aprender a lidar com estratégias de segurança. Não acredito mesmo, não é a nossa função. Então nós teríamos pessoas da área de segurança que poderiam trabalhar conosco dentro das unidades, que seriam treinados para trabalhar dentro da unidade. Eu acho que talvez amenizaria isso. Agora, o meu medo hoje é que a projeção que esses jovens ganharam faça com que outros se inspirem. E a gente tem uma bola de neve de atentados e de situações como acontece nos Estados Unidos, que o grande marco foi Columbine. Até então era realmente eram casos esporádicos, mas de Columbine para cá, a projeção que aqueles garotos ganharam os transformou em heróis para uma parcela dos jovens.
Sim. Né? E isso é um negócio que não se discute. O debate é parte da questão da segurança nas escolas. Eu acho que, do ponto de vista prático, seria justamente isso. Aqui em Guarulhos, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a ronda escolar. O que aconteceu? Também foi cortado a quantidade de viaturas, e aí você tem, por exemplo, uma viatura para rondar 10 escolas, 15 escolas, em bairros muito distantes. Quantas vezes não aconteceu, quando eu era vice-diretor de escola, em você precisar acionar a ronda escolar por um determinado problema sério, e Urgente, a Honda né? está em ocorrência, sim, a Honda está em Do outro lado da ocorrência, cidade. e assim, espera, nego, você vai ter que esperar. Então, eu não sei se seria um investimento público inimaginável que não conseguiria colocar uma dupla de policiais dentro da escola para fazer segurança. Não é para trabalhar com ocorrências do dia a dia escolar. Tem duas coisas que eu gostaria realmente de sugerir e que eu defendo por já ter vivenciado. O primeiro, sim, é a presença de um controlador de acesso, né? Alguém que não deixe o portão liberado e que controle um pouco melhor quem entra e quem sai da escola. Toda a escola, a maioria da entrada das pessoas é pela secretaria. Só que o pessoal de secretaria não é controlador de acesso. Você precisa de um controlador de acesso para acessar a escola, e não a secretaria, nem o professor, nem o diretor, nem o coordenador. A presença de um policial, de um profissional da segurança, que aí eu estou, obviamente, falando do policial, na escola, eu vejo como um ponto de vista positivo, desde que ele não interfira na rotina escolar, ele está lá para cuidar da segurança. A terceira coisa, que aí eu tenho uma experiência bem bacana para compartilhar, é a questão do monitoramento por câmera. Tem gente que não gosta, tem gente que abomina, mas eu tenho a experiência de estar numa escola, não hoje, tá? Mas da minha escola antiga, ter participado de uma escola em que tinha câmera dentro da sala de aula. Preciso que o ser humano sinta medo de que ele está sendo vigiado para ele não cometer determinadas atitudes? Não sei. Eu sei que nessa escola em específico, fizemos um belo de um sistema de monitoramento por câmeras, tanto nas áreas internas quanto externas da escola, pátio, quadra, e até o consumo de drogas a gente conseguiu diminuir muito, porque tinha câmera. E aí se você chama a mãe e fala, ó, o que seu filho vem fazer na escola? Então são essas três vertentes, né? Eu falei duas, mas na realidade são três bandeiras que particularmente eu defendo. Um controlador de acesso, policial dentro da escola e um sistema de câmeras. O município onde eu trabalho, ele adotou esse sistema para quase todas as escolas. A escola que eu trabalhei até o ano passado era monitorada dessa forma, e a escola onde eu trabalho esse ano era toda monitorada dessa forma, com gravação inclusive. Alguns colegas de início, eu me lembro bem de um debate, rejeitando as câmeras, acreditando que aquilo ali estaria para nos vigiar. Fiscalizar o professor. Tá? Mas não. Pelo menos nessa escola onde eu estou hoje, que tem uma direção infelizmente fora do normal, onde todos, né, os três integrantes da direção, a diretores, adjuntos, fazem questão de dizer o tempo todo que são professores e que não se esquecem disso. Isso é uma política dentro da escola. Né? Eles não se esquecem que são professores, se colocam o tempo todo no nosso lugar. Isso é muito bom, trabalhar num ambiente assim. E realmente a gente percebe, as câmeras não estão ali para nos vigiar. Elas estão ali para garantir a segurança dos estudantes e nossa. E funciona. Apesar de deixar algumas pessoas cabreiras, a coisa acaba funcionando, sim. Ela acaba sendo positiva. Principalmente se você não tiver uma direção que vai utilizar as imagens das câmeras para assédio moral. Aí é porque na escola de onde eu saí, era exatamente o que acontecia. Não saí à toa. Mas a gente ainda vai avançar e voltar a discutir sobre esses e outros temas em breve. Né? Eu estou gostando dessa ideia. Você aí que é, né, inscrito no canal do Ivan, por favor, faça comentários quando esse vídeo aparecer, dizendo se você acha interessante que a gente faça debates como esse em outras situações, e que eles não precisem ser motivados por tragédias, mas que a gente possa discutir as questões da educação, do ponto de vista legal e prático. E se você gostou desse modelo aí,
de debate, de bate-papo nosso, pô, escreve aí, ó, né? Bota lá, ó, pô, gostei, né? Quero mais. Diz pra gente, dá um retorno, porque se a coisa funcionar, a gente volta aqui, a gente debate esses temas da educação brasileira novamente. Para mim foi um grande prazer estar aqui. Eu espero que você que esteja nos assistindo deixe nos comentários, inclusive sua opinião a respeito de todos esses assuntos que a gente tratou aqui. E é claro, além de, né, se você gostou desse modelo, se você acha bacana a gente trazer essas discussões, isso para a gente é muito importante e gratificante, principalmente por a gente estar conseguindo dar voz à nossa classe, além da sala de aula, né, extrapolando os muros da escola para poder levar para a sociedade as nossas angústias. Perfeito, perfeito. Então é isso, né? Como eu costumo dizer, finalização dos meus vídeos. Um beijo, um abraço do Careca, do de cá, tá no Rio de Janeiro. Tem dois Careca, né? Tá certo. Valeu, gente. Obrigado por acompanhar. Valeu, Sérgio. E a gente se encontra por aí. Ivan. Então, como eu costumo falar, um forte abraço e até o próximo. Ivan, um abraço a todos e até a próxima. Até mais.